jovens, bem-vindos a mais um episódio da série A Mecânica por Trás do CrossFit. E no episódio de hoje a gente vai falar de um movimento que tem a execução fácil, mas a estratégia bem complicada, que é o remo. Então, diferente dos outros movimentos do CrossFit, que é o nosso corpo que conta a nossa repetição, no remo é a máquina que vai dizer o nosso score. Então, quanto mais a gente entender da engenharia que está por trás daquela máquina, melhor vai ser pra gente conseguir montar a estratégia perfeita pro nosso WOD. A primeira coisa legal da gente saber é que o remo indoor, ele tem o intuito de replicar o remo outdoor, ou seja, se aproximar o máximo possível de uma pessoa que está remando na água. Os remadores, então, se preocupam com distância, tempo e pace, porque quando você está remando na água, o seu objetivo é fazer a maior distância possível no menor tempo possível. Aí chega um crossfiteiro iluminado e fala: foda-se, vou botar um workout que o objetivo ao invés de metros é calorias. Ou seja, não importa quantos metros você conseguir remar, desde que você gaste a maior quantidade de energia possível. Isso faz algum sentido? Enfim, a partir disso surge todo tipo de teoria bizarra. Tipo os engraçados que falam que tem que botar o remo no 10. E aí vira baderna e ninguém sabe realmente qual que é a melhor estratégia para você fazer um bom WOD. Então no episódio de hoje eu vou explicar o que é mito e o que é verdade e qual que é a melhor estratégia para você fazer o seu melhor WOD possível de remo. Galera, nesse vídeo eu vou me basear no estudo da Universidade de Oxford, que tem um grupo de pesquisa sobre ergômetro, e também em alguns artigos que estão disponíveis no próprio site da CrossFit. Para quem ficar um pouquinho confuso e quiser saber mais, ou pros nerds de plantão, eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Bora lá? Então, galera, pra gente começar a entender os mitos e as verdades por trás da estratégia do remo, a gente vai precisar de dois conceitos da física básica: trabalho e potência. Trabalho é a quantidade de energia que é transferida quando uma força move um objeto por uma distância. Trabalho é medido em joules ou calorias, que é a mesma unidade que a gente usa para medir energia. Quando a gente move a manopla do remo, a gente está realizando o trabalho e a gente consegue calcular esse trabalho sabendo a força aplicada e a distância percorrida pela manopla. Vocês já devem ter ouvido do coach para fazer remada longa. Isso maximiza o trabalho gerado na remada, porque aumenta a distância percorrida. Potência é a taxa de realização de trabalho, ou seja, o total de trabalho realizado dividido pelo tempo que se levou para realizar esse trabalho. A potência é medida em unidades de energia por tempo. A mais comum é o watt, mas a gente também pode converter para calorias por hora. Se a gente realiza um trabalho no remo em uma puxada de 1 segundo de duração, a gente tem uma potência maior do que se a gente realizar o mesmo trabalho em uma puxada de 2 segundos de duração. Uma outra forma de calcular a potência é através da relação força vezes velocidade. A gente pode ter uma remada de mesma potência com maior força aplicada e menor velocidade de puxada e vice-versa. Isso é muito importante para a gente conseguir entender o primeiro ponto que eu trouxe para a gente debater aqui hoje, que é a regulagem de arrasto. Vamos falar então da regulagem que fica na lateral do ventilador. O primeiro ponto sobre ela é que ela não altera a resistência do remo. Ela regula o quanto de ar que a gente está permitindo que entre no ventilador. Para uma regulagem mais alta, a gente permite mais entrada de ar, então tem maior dissipação de energia entre as remadas e o ventilador perde velocidade de rotação mais rápido. Já para uma regulagem mais baixa, acontece exatamente o contrário, e a desaceleração do ventilador é menor. A regulagem que a gente tem na lateral do remo, ela é muito importante para o fator de arrasto, mas ela não é o fator de arrasto. Isso porque o fator de arrasto considera também outras coisas que geram dissipação de energia. Na prática, se a gente regula 2 remos no 5, pode ser que a gente esteja regulando os dois diferentes. Se, por exemplo, um deles estiver mais velho ou estiver com mais sujeira no ventilador. Então, o que a gente precisa conhecer é nosso fator de arrasto, independente do número na lateral do remo. A gente pode ver esse fator na tela do próprio remo. Aprendendo qual é o nosso fator de arrasto ideal para um dado pace, basta a gente ajustar a regulagem da lateral que vai nos proporcionar esse fator, independente do número que está na regulagem. Então o número da tela é muito mais importante do que o número da lateral do remo. Beleza, Maria, mas então qual que é o fator de arrasto ideal? A resposta é: depende. A gente já falou que um fator de arrasto mais alto aumenta a dissipação de energia e aumenta a desaceleração do ventilador entre as remadas. Acontece que o remo mede isso e ele devolve toda essa dissipação de energia pra gente em formas de metros e calorias. Então, na realidade, o que ele tá medindo pra gente é o trabalho que a gente entrega. Quer testar? Coloca então o remo no 1, escolhe um pace e rema nesse pace constante. Dá uma última puxada e vê quantos metros e quantas calorias o remo contou da sua última puxada até ele parar. Agora faz o mesmo com a regulagem no 10, pro mesmo pace. Você vai ver que o ventilador do remo no 10 para muito mais rápido do que no 1, mas a quantidade de metros e calorias contados nos dois casos é exatamente igual.
É bem comum no ambiente do CrossFit a gente chegar na box e ver a regulagem lá no 10. Isso porque o pessoal tem a impressão de que quando coloca no 10 estão fazendo mais força e por isso vão gerar mais potência. Acontece que isso nem sempre é verdade. Em fator de arrasto mais baixo, a gente costuma remar com menos força, porém maior velocidade de puxada. Em um fator de arrasto muito alto, a gente aplica mais força e menor velocidade de puxada. Dessa forma, a gente mantém a mesma potência nas duas situações. É tipo escolher a marcha de uma bicicleta. O arrasto mais alto é comparável a uma marcha mais pesada e o arrasto mais baixo a uma marcha mais leve. As duas configurações podem produzir a mesma velocidade da bicicleta. Quando a gente está pedalando uma velocidade mais baixa, a gente precisa de muito esforço para fazer a bicicleta sair da inércia e se mover. A diferença principal do remo é que a marcha alta, nesse caso, faz o ventilador desacelerar mais entre as puxadas. Então é como se você tivesse que frear cada pedalada na bike e vencer de novo a inércia. Seu tempo de recuperação entre as puxadas vai ser menor e na próxima puxada, a velocidade inicial do ventilador também vai ser menor. Então é basicamente como se você remasse uma primeira remada do início ao fim do treino. É um danado de um esforço. Então, no final das contas, o fator de arrasto não faz diferença na medida do remo. Se o seu fator de arrasto for mais baixo, você vai ter uma fase de puxada mais curta e uma fase de recuperação mais longa, assim como uma sensação de fadiga mais tardia. O fator de arrasto ideal vai ser aquele que fica mais confortável para você conseguir manter uma técnica consistente e manter o seu pace target constante, ou seja, o menor fator de arrasto que te permite atingir o pace desejado. Inclusive, a própria Concept, na tentativa de educar os atletas, disponibilizou um artigo com uma entrevista a vários remadores profissionais perguntando qual o fator de arrasto que eles usam nos treinos. A maior parte respondeu algo entre 115 e 130, o que equivale a uma regulagem de 3 a 5 mais ou menos ali na lateral do remo. E mais, o head coach de remo peso pesado da Cornell University nos Estados Unidos disse que o maior fator de arrasto que ele usa para treinar é 140. E você aí, bichão, achando que vai botar no 10 e vai mandar benzão no WOD. Então vamos partir para a próxima polêmica de hoje, galera. Calorias ou metros? A estratégia é a mesma? Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui para vocês é que a gente está falando de estratégia. A técnica de remada, ela sempre tem que ser prioridade, independente se você está remando para metro ou para caloria. Muita gente se pergunta se a estratégia de um WOD para calorias deve ser diferente de um WOD para metro. Para a gente entender essa diferença, a gente precisa entender como cada uma das medidas varia com a potência, que é a variável sobre a qual a gente tem controle. A Concept fornece no próprio site deles a equação que relaciona a potência à velocidade do remo, sendo a potência aqui em watts. A gente pode obter a velocidade do remo a partir da tela de split, dividindo 500 metros pelo nosso tempo que está na tela em segundos. Intuitivamente, a gente pode converter essa potência para unidade de caloria por hora e pensar, bom, vai ter que bater com os watts, né? Mas os números simplesmente não batem. Acontece que o indicador de calorias da Concept tem o intuito de te dar uma aproximação de quantas calorias você gastou para fazer o exercício e não de quanto de trabalho mecânico foi de fato produzido. Para isso, eles levam em consideração um fator de eficiência de conversão de energia da queima dos nossos bacons para o trabalho produzido e também uma parcela adicional de bacons queimados que é proporcional ao tempo total do exercício. O indicador de calorias por hora divide esse total de calorias pelo tempo do exercício. Então, ele não nos diz quanto de trabalho foi produzido no remo, mas sim uma estimativa de quantas calorias a gente queimou. Dito isso, repara que a forma como o tempo total do exercício varia para um exercício com objetivo em calorias ou para um exercício com objetivo em metros é diferente. Vamos pegar então um exemplo de workout para calorias. 60 calorias de remo for time. Para a gente abaixar 20 segundos nesse workout, a gente tem que aumentar a potência em 150 calorias por hora. Agora vamos pegar um workout para metro. 1000 metros for time. Para a gente ganhar os mesmos 20 segundos nesse workout, a gente precisa aumentar a nossa potência em 350 calorias por hora e não 150. Isso mostra pra gente que o custo-benefício de dar o sangue no remo, no workout para calorias, é muito melhor do que no workout para metros. Isso acontece por causa dessa relação cúbica que a gente tem entre o tempo do workout e a potência quando a gente mantém uma distância fixa. O resultado disso é o que a gente sente quando a gente vai fazer um workout como, por exemplo, o menor tempo para 2 km de remo. Para baixar 5 segundos, a gente chega a um nível de exaustão incrível. Essa diferença de metros para calorias é muito importante para a gente traçar nossa estratégia quando o WOD também tem outros movimentos. Inclusive, esse foi um estudo que a própria CrossFit divulgou no site deles, comparando o custo-benefício de você aumentar sua potência em workouts com remo que tenham calorias ou metros, e que também tenham outros movimentos, como por exemplo o clean. A conclusão do estudo é que vale muito mais a pena
pena você se poupar se o remo for para metros e dar o sangue em outros movimentos, como por exemplo os cleans, enquanto se o remo for para calorias, o custo-benefício é exatamente igual de você dar o sangue no remo ou nos power cleans. Então se você chegou na box, viu que o WOD tem remo, dá uma olhada. Se for remo para metro e você não quer queimar a largada, pega leve, vai de boa, vem tranquilo. Se for remo para calorias, aí pode dar o sangue cachorro louco. Uma outra pergunta que surge nos workouts é se é melhor manter o pace constante ou dar pequenos tiros em torno do pace médio. Isso também vai depender se o workout é para metros ou para calorias. Vamos pegar o exemplo de um workout de máximo de metros em 2 minutos. Nesse caso, se a gente mantém o pace constante ou se a gente flutua igualmente em torno da média, a gente vai fazer a mesma quantidade de metros no final, porque o pace médio é o mesmo. Mas o trabalho é menor no primeiro caso, ou seja, o gasto de energia é menor. A dica é que em workouts para metros, a melhor estratégia mais eficiente é sempre estabelecer um pace médio e manter esse pace médio constante. Já para o workout de calorias, é o contrário. Como a ideia aqui é aumentar o trabalho, independente da quantidade de metros, variar o pace em torno do pace médio pode ser uma boa estratégia. Como, por exemplo, 100 metros forte e 100 metros fraco. No caso de um for time de 30 calorias, por exemplo, o ganho é de 4 segundos aplicando essa estratégia. Uma estratégia que já me salvou em WOD foi alternar remadas mais fortes com remadas mais fracas, que além de produzir mais calorias, também me ajudou a me recuperar para eu estar boa para mandar o sprint final do WOD. Pode anotar. Estratégia montada, vamos para a parte mais importante, galera, a técnica do remo. Porque não adianta de nada você ter a melhor estratégia do mundo e puxar tudo torto. Fala galera, eu sou Bibi Galotti. Eu sou o Matheus. E nós vamos falar um pouquinho para vocês da técnica e dos erros mais comuns do remo. Falando sobre a técnica, a gente tem um vídeo aqui da Bi demonstrando o movimento mais próximo possível da técnica correta, onde ela começa com a força das pernas, empurrando com o calcanhar a base do remo e depois acompanhando o movimento com o braço, assim que ela passa do joelho. Repara que no final ela fica com o tronco um pouquinho inclinado, mas nada muito deitado para trás. Durante esse movimento, é importante a gente manter o corpo todo ativo. Então ela vai estar com a postura certinha, peito aberto, coluna reta, e durante a puxada, a gente vai se preocupar em manter essa corrente sempre numa linha reta. Ela não vai estar nem acima, nem abaixo da linha de que ela sai de lá de dentro do remo. Finalizando a puxada exatamente na linha de baixo do peito. Aqui a gente começa a ver os maiores erros. O primeiro é uma inclinação excessiva do tronco, onde pode parecer que você está ganhando um pouquinho de amplitude no movimento, mas não compensa a força para vertebral e core. O segundo erro, aqui no nosso vídeo ele está bem exagerado. Se você estiver indo lá em cima ou desviando de qualquer outro jeito a corrente, atrapalha do mesmo jeito. Outro erro comum é iniciar a remada antes da manopla passar da linha do seu joelho, fazendo uma força com o braço antes de fazer a força com a perna e tronco. As duas últimas coisas que a gente vai falar, alongar demais o movimento da volta. Para que ela está indo demais lá na frente, o ideal é você manter um ângulo de no máximo 90 graus das duas pernas. Fazendo um movimento desse jeito, você vai acabar cansando demais a sua lombar. Outra coisa que vai acontecer se você quiser ir à frente demais é o calcanhar começar a sair. Se o seu calcanhar levantar durante o movimento do remo, você perde toda a atuação de posterior de coxa, que ajuda bastante no movimento. Então, pessoal, vocês gostaram das dicas? Tem bastante engenharia escondida ali por trás da telinha do remo. E quanto mais a gente entender dela, mais eficiente vai ser a estratégia que a gente consegue montar para o WOD. Se vocês ficaram com qualquer tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários. Se vocês têm algum ponto que vocês querem discutir, pode chamar no direct. E marca aqui aquele seu amigo que tá precisando dessas dicas. Valeu e até a próxima!